Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. Depois de alguns dias sem conseguir produzir conteúdo, não tenho conseguido nesses últimos dias aí conciliar a minha rotina com o canal. Mas voltei atendendo o pedido dos inscritos, doido. E com uma sugestão do nosso amigo inscrito Marcos, falaremos sobre as ações da CSN Mineração Semin 3, as ações que, desde as suas máximas, já caíram bastante, né? Chegaram a superar R$7. Vocês podem ver no gráfico aí que a companhia fechou as suas ações cotadas neste último pregão, no momento que eu gravo esse vídeo, em R$5,10. Mas mesmo com toda essa queda, se fizermos um recorte dos últimos 12 meses, a ação ainda performa no campo positivo, com uma valorização acima dos 15%. Vamos entender o que tem impactado as ações da CSN Mineração, os pontos positivos e os pontos negativos, e utilizaremos aqui a ferramenta ProTips do Investing Pro. E desde já eu queria agradecer nosso amigo inscrito pela sugestão do vídeo, por estar sempre aqui acompanhando os conteúdos do canal. Vamos para o que interessa, mas antes eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, para tu ficar por dentro dos assuntos. Deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal e interagir com a galera. Hype o vídeo, compartilha para dar aquela força. Sem mais converseiro, bora pro vídeo. Lembrando que o conteúdo deste vídeo não sugere recomendação de investimentos, trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Bom, como eu citei no início, utilizaremos a ferramenta ProTips do Investing Pro. E já de cara vamos ver aqui o preço justo da ação da CSN Mineração. Preço justo, vocês estão vendo aí na tela que seria R$6,35. Ou seja, a ferramenta está nos dando aqui um potencial de valorização de 24,5%. Esse é o upside. Tem o diabo de um cachorro latindo aqui. Espero que vocês não estejam me escutando os latidos desse cachorro aqui, doido. Se você quiser ter acesso a essa ferramenta, eu deixarei o link aqui na descrição do vídeo e você já garante através desse link 15% de desconto, tá? A ferramenta nos dá aí um upside de 24,5%. Esse é o potencial de valorização para as ações Semin 3, tá? Bom, o que tem impactado a performance das ações da CSN Mineração? Bom, o primeiro ponto é o preço do minério de ferro. É o que precisa ser monitorado, visto que a empresa é uma mineradora de minério de ferro, tá? Mas não tem sido apenas isso que tem impactado as ações da CSN Mineração. A companhia reverteu um lucro e reportou um prejuízo superior a R$300 milhões neste primeiro trimestre de 2025. A receita da companhia foi impactada aí pela variação cambial. Então, já de cara, o resultado ruim do primeiro trimestre derrubou a cotação das ações. E isso somado ao preço baixo da commodity, né? Do minério de ferro, que nos últimos trimestres aí tem performado num preço abaixo e tem impactado a receita das mineradoras. Além disso, tem também o risco de execução da expansão que a companhia está planejando aí para os próximos anos. E as casas de análise também rebaixando as ações da CSN Mineração. Tudo isso aí somado derruba a cotação das ações e por isso que estão caindo aí nos últimos meses, tá? Mas como eu citei, se fizermos um recorte dos últimos 12 meses, ainda performa no campo positivo. Agora, olhando para o lado positivo, a companhia tem uma excelente estrutura de capital, uma boa liquidez, paga bons dividendos. A companhia nos últimos 12 meses gerou uma receita superior a R$3 bilhões, tá? Vamos dar uma olhada aqui em outros indicadores para entendermos melhor como que está a CSN Mineração e se de repente vale a pena investir nela ao invés de outras empresas do seu setor, tá? De outros pares. E aqui dentro do Investing Pro, usaremos a ferramenta ProTips e eu peguei aqui algumas dicas para entendermos melhor esses indicadores, tá? E vemos aqui que a companhia tem recomprado ações de forma agressiva. A companhia possui mais caixa do que dívida em seu balanço, isso é excelente. Proporciona um alto rendimento aos seus acionistas,
tem margem de lucro bruto impressionante e um valuation que implica um forte rendimento do fluxo de caixa livre. Isso daqui é excelente, tá? E olhando aqui para o potencial de valorização das ações da CSN Mineração, ela está abaixo dos seus pares, tá? Tem empresa aí como, por exemplo, a Vale e a Gerdau com potencial de valorização maior que a CSN Mineração. Mas 24% de valorização no curto prazo não é nada ruim, tá? Outro indicador importantíssimo para observarmos nas ações da CSN Mineração é a relação preço-lucro, né? O famoso PL. O da CSN está em 7,7 vezes. Está abaixo dos seus concorrentes e isso é bom, né? Quando falamos dos concorrentes, isso não significa que é de todos os concorrentes, tá? Pode estar abaixo de alguns concorrentes e pode estar acima de alguns concorrentes, como por exemplo aqui, está abaixo de Gerdau, porém está acima de outros concorrentes, como por exemplo a Vale e a Bradespar. Mas é um PL que mostra que as ações estão com um certo desconto com relação aos seus pares, tá? E para você que quer aprender como calcular o PL, é muito simples. Você apenas vai dividir o preço da ação pelo lucro da ação, tá? Pelo LPA. E aí você obtém aí o PL, tá bom? E seguindo aqui dentro da plataforma do Investing Pro, na ferramenta ProTips, vemos aqui a alavancagem da CSN Mineração. Nesse quesito aqui, ela ganha de lavada dos seus concorrentes, tá? Ela tem uma dívida líquida negativa de menos 11,5% e está aí menos alavancada do que todas, tá? A média do setor é de uma dívida líquida sobre o capital total de 11,5%. A CSN Mineração está com esse indicador negativo, isso aqui é excelente, tá? Porque mostra que a companhia tem uma boa estrutura de capital. Outro indicador importantíssimo é o rendimento aos acionistas que a Semin3 oferece, né? Ela está acima dos seus pares, tá? Ganhando aí, por exemplo, de Vale, abaixo apenas de Bradespar. Esse indicador está em 8,5%. Esse é o rendimento aos acionistas para a Semin3. Olhando outros dados, vemos aqui uma receita de 16 bilhões de reais, um lucro bruto de 8 bilhões, isso aqui são 12 meses, tá? Um EBITDA de 6 bilhões de reais e um lucro líquido de excedente de 3,6 bilhões de reais, representando aí 21%, tá? Dando uma olhada aqui nas margens, né? Nós vemos aqui uma margem bruta da CSN Mineração de 50,3%, uma baita margem bruta, batendo aí nos seus pares, como por exemplo a Vale e a Gerdau, perdendo apenas para a Bradespar. A média do setor está na casa dos 40,3%. Então, neste quesito aqui de margem bruta, a CSN Mineração está muito bem. E um dado importantíssimo que precisamos estar sempre atentos nas empresas que investimos ou estamos pretendendo investir é o fluxo de caixa livre dessas companhias, né? No caso da CSN Mineração, está em 29,4%, também acima dos pares, né? Como a Gerdau, por exemplo, a Bradespar e a Vale, sendo que a média do setor é de 21,8%. Então, a companhia tem um excelente fluxo de caixa livre e paga bons dividendos, né? Vemos aqui um dividend yield de 15,8%, acima dos seus concorrentes, porém, vale uma observação aqui, tá? Às vezes olhamos para um dividend yield alto, mas precisamos estar atento à performance dessa ação. Às vezes, esse dividend yield está alto apenas porque a ação caiu muito e não porque a empresa está lucrando muito e aumentou aí, por exemplo, o seu payout. No caso da CSN Mineração, ela sim distribui um bom dividendo, porém as ações caíram, recuaram bastante, então essa representatividade no yield, ela acaba sendo um pouco maior, tá? Então, muita atenção com relação a isso daqui, para você não investir apenas olhando para o dividendo, né, e esquecer, por exemplo, de entender o que aconteceu com a companhia. E vemos aí que a companhia reportou um prejuízo no primeiro trimestre. Então, não invista apenas olhando para o dividend yield. Mas mesmo assim,
vemos que a companhia pagou mais dividendo neste período do que, por exemplo, a Vale. A companhia distribuiu dividendos nos últimos 5 anos de maneira consecutiva, porém, ela distribuiu menos dividendo do que todos os seus pares, tá? As empresas que mais distribuíram dividendos, né, neste período de 5 anos foram aí Vale e Gerdau. Outro indicador importante é o lucro líquido. Tá? O lucro líquido de excedentes, que já até citei, né, numa fala anterior, que supera aí os 3 bilhões de reais. E neste quesito, ela está abaixo, né, da Vale, por exemplo, porém acima aí de Gerdau e Bradespar. E vemos aqui que neste quesito ela está abaixo da média do setor. Dando uma olhada aqui na receita total da companhia, vemos uma receita total próxima aí de 4 bilhões de reais, isso daqui em 2025, tá? No primeiro tri. O lucro bruto, que superou 1.600 bi, as receitas operacionais superaram 1 bi de reais, e o lucro líquido, como eu citei no decorrer do vídeo, foi negativo, foi um prejuízo de 357 milhões de reais. Isso aqui que impactou bastante na performance das ações da CSN Mineração, um prejuízo que acabou fazendo o mercado reprecificar as ações da empresa. Mesmo com esse prejuízo reportado, a companhia mantém boas margens, né? Como eu citei, margem bruta acima de 50%, margem operacional acima de 30% e uma margem líquida muito saudável, né? 21%. E um ROI, né, que é o retorno sobre investimentos, de 18,42%, o que mostra que a empresa é realmente rentável. Então vimos aqui que a companhia em alguns quesitos está na frente dos seus pares, ganha em alguns quesitos, em outros quesitos ela perde, tá? O que o investidor precisa entender é o seguinte: não é porque a ação é negociada por determinado preço que ela está barata, tá? Como por exemplo aqui, vemos por exemplo as ações da Vale acima de R$50 e as ações da CSN Mineração em R$5. Você não pode tomar a decisão de investimento pensando que, por exemplo, Vale está cara porque está cotada a 50 e CSN Mineração está barata porque está cotada em 5. Para uma ação ser precificada, muita coisa é colocada na mesa, tá? Fluxo de caixa futuro, base acionária. Por exemplo, se uma empresa ela tem muitas ações em circulação, a tendência, pela lógica, é que cada ação tem ali um preço menor. E se uma empresa tem menos ações em circulação, é óbvio que cada ação será precificada num valor mais alto. Mas não é apenas isso, tá? Não é isso que determina se a ação está cara ou barata, tá? Tem muita coisa envolvida aqui. Fluxo de caixa futuro, o EV sobre o EBITDA, tudo isso interfere na precificação das ações, mas está em jogo também aí o potencial de geração de receita da companhia, potencial de lucratividade da companhia. Tudo isso faz o mercado precificar as ações num patamar mais alto ou mais baixo, tá? Porque o mercado precifica o futuro. Então vimos aqui o que impactou na cotação das ações da CSN nos últimos meses, vimos aqui pontos positivos, vimos aqui também alguns pontos negativos, tá? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo, fui!